Uma cópia, tá? Com certeza. Pronto. Obrigada. Bom, queria agradecer a Simone Muito boa Biel. noite a todos, bem-vindos, bem-vindas. Nós estamos hoje dando continuidade ao curso sobre pensadores judeus contemporâneos e desta vez e na próxima semana, igualmente, com o professor Dr. Sérgio Alberto Feldman, nos apresentando Theodor Herzl e os pensadores do sionismo. Professor, é um privilégio tê-lo. O senhor está diretamente aí em Vitória, no Espírito Santo, porque é professor, doutor da Universidade Federal do Espírito Santo, e é um privilégio sempre tê-lo conosco. Por favor, o senhor está com a palavra. Então, eu diria o seguinte: eu estou sendo profissionalmente remunerado, mas que, para mim, muito mais do que questão de remuneração, é a honra e o privilégio e o prazer que eu tenho de falar para esses eventos. Esses eventos me enchem de alegria, eu fico emocionado. Eu não precisava ficar tão emocionado com o problema da internet, isso aí não fazia falta. Mas, como eu tenho a sorte de ter excelentes vizinhos, o cara me colocou no escritório dele, o Eric. É o nosso vice-síndico, mas, acima de tudo, é um vizinho amigo, amigão. É um privilégio ter esse tipo de vizinhança. Bom, eu quero falar sobre o sionismo e falar sobre Theodor Herzl hoje e sobre os pensadores sionistas do sionismo socialista na semana que vem, mas a minha intenção, além do convite já feito e combinado, de certa forma, um desagravo ao que tem sido feito nos últimos meses em relação a Israel. Tá? Eu não concordo com a política do nosso primeiro-ministro Bibi Netanyahu, eu discordo, eu sou opositor a ele. Em questões humanitárias, eu tenho muitas críticas que eu não vou emitir aqui, porque isso não é o espaço para isso, mas o que se faz em relação ao sionismo é uma grande ofensa e um grande mal-entendido. Não se entende adequadamente que este é o movimento de autoafirmação, de autodeterminação do povo judeu e que está ligado a toda a história judaica. A história judaica toda, desde o ano 70, era o sonho do retorno a Israel. E, claro, eu vou introduzir um pouco disso, vou dar uns elementos hoje, mas tem muito mais. Nas festas, nas celebrações, no livro de orações, essa relação intrínseca entre judaísmo e sionismo. Quem agride o sionismo nega o direito do Estado de Israel, o direito de existir. Não precisamos justificar as atitudes políticas dos governantes, isso é uma outra questão. Tá? Mas quem nega está negando o judaísmo, ou seja, antisionista é antissemita e é anti-judaico. Vou começar agora no assunto. Permita-me agora, a partir de agora, vocês vão me dar pelo menos uma horinha, né? Bom, olha só, a palavra Sion, tá? Espera aí, isso aqui acho que pulou. Espera aí, aqui deu uma pulada que não tinha que pular, espera aí. Sião, é um dos nomes atribuídos a Jerusalém. Tem um monte em Jerusalém que é hoje denominado por este nome. Nesse monte Sion estão a pretensa tumba de Davi, que isso arqueologicamente é questionável, a igreja da Dormição e o local da última ceia do cenáculo. A palavra virou sinônimo de Jerusalém. Muitos trechos bíblicos diversos falam de Sion, Sião. O movimento de retorno do cativeiro da Babilônia, ou seja, após a destruição do primeiro templo, foi denominado Shivat Zion, ou retorno a Sião, Sion. Então, Jerusalém e Sion se confundem, ainda que Sion seja apenas um monte, supostamente aquele onde está a provável, mas pouco provável, na verdade, arqueologicamente falando, tumba de Davi. Profecias diversas falam de Sion.
a gente abrindo os nossos profetas, a gente ouve, fala, principalmente os profetas do reino de Judá. E há uma crença inerente ao judaísmo do retorno do povo sob a liderança messiânica. Esse Messias, inicialmente, seria um rei libertador. Na sequência, se desenvolve um conceito de redenção da humanidade, mas tanto o rei libertador como o redentor seria o líder que levaria para reconstruir Jerusalém, reconstruir o templo e refazer a presença judaica em Israel. Ou seja, o judaísmo é imbricado no sionismo. Judaísmo e sionismo são quase sinônimos. Então, não dá para separar os dois. Claro que a diversidade cultural propicia ser judeu de maneiras diferentes. A gente sabe muito bem que o judaísmo não é uniforme. O judaísmo tem uma diversidade imensa, seja um microfone aberto, pessoal. O núcleo central do judaísmo, mesmo com essa diversidade, tem uma fortíssima conexão com o sionismo, ainda que saibamos que judeus laicos e judeus religiosos, ortodoxos, reformistas, conservadores, têm divergências, judeus orientais têm rituais diferentes dos judeus, sefardim, os sefardim têm rituais diferentes dos ashkenazim, mas, em essência, tudo direciona para essa relação com Israel, com Jerusalém, e não tem judaísmo sem essa relação. A presença judaica na terra de Israel ela é constante desde os tempos bíblicos. Na época das cruzadas, ela escasseou muito, que houveram violentos massacres, não só de judeus, mas também de judeus. Os cruzados massacraram também cristãos orientais, que não falavam a mesma língua que eles, e muçulmanos. Os cruzados fizeram um relativo genocídio, tá? Mas, logo depois disso, começou a vir uma imigração, uma aliada de judeus sefardim, século XV e XVI, e o Império Otomano, que era o Império Turco, não se opôs e até protegeu. E houve até um projeto interessante do Yosef Anassi, que é o marido da Grácia Anassi, famosa, de remodelar e preparar o espaço judaico para a vinda do Messias, para o final dos tempos. Mas ele ficou focado em Tibérias, com produção, inclusive, de seda, com bicho da seda. As cidades sagradas do judaísmo, Jerusalém, Hebron, Tzfat, Tibérias, quase sempre havia judeus lá. Ainda que eles possam ter escasseado no período das cruzadas, sempre houveram. E também no porto de Yafo, que depois se juntou a Tel Aviv. Tel Aviv e Yafo é uma prefeitura só. No pseudo-messianismo, no falso messianismo de Salomão Morro, David Reubeni e o famoso Shabbatai Tzvi, em todos eles havia a intenção de retornar a Israel e reconstruir e reocupar. E costumes, que tem muitos. Se abrir o Sidur, vai achar vários, mas o famoso Leshaná Ba'Berushalayim no Pesach, o ano que vem em Jerusalém, e dentro da Amidah tem duas ou três brachot, duas ou três bênçãos dos 18 bênçãos que se relacionam a essa questão e estão no cotidiano judaico, porque se reza elas 3 vezes ao dia, ainda que mudem Hagim, mudem nas festas, mudem no Shabat, está sempre um link, uma relação com Sion, com Israel. Costumes judaicos, a quebra do copo no casamento recorda a destruição dos 2 templos em Jerusalém. Há uma análise alternativa que eu coloco num artigo meu, não vou colocar, não vou falar, é meio complexa, num artigo baseado num pesquisador na década de 20 do século passado, Lautenberg. Orações diárias, como eu já falei. O Tisha B'Av, que é a recordação da destruição do templo. Tudo isso está ligado a Sion, a Jerusalém. E as 3 festas de peregrinação, que são, na verdade, é o esqueleto do ano judaico, é a base do ano judaico, é a coluna vertebral do ano judaico. Pesach, Shavuot e Sukkot, todas estão ligadas à peregrinação a Jerusalém. Então, não há judaísmo
sem Israel e não há Israel sem judaísmo. Essa última é polêmica, tá? Mas eu deixo quem quiser polemizar depois falar. Opa, desculpe. Bom, eu vou agora partir para os primeiros pensadores. Eles não são tão antigos assim, mas eles são anteriores a Herzl. Eles morreram próximo à data que Herzl nasceu. Mas eles falavam com um olhar religioso, ortodoxo, sobre essa perspectiva de retorno. E é engraçado que um é Ashkenazi e um é Sefardi. O Sfardi nasceu na Península Balcânica, ou seja, mais ou menos onde é a Bósnia, onde teve aqueles massacres de muçulmanos pelos sérvios, os bósnios pelos sérvios. Sarajevo, tá? Que era parte do Império Otomano. Ele era um judeu sfardi, e os turcos muçulmanos se mesclavam com os eslavos ortodoxos e alguns muçulmanos, ou seja, vivia no meio que havia cristãos muçulmanos e judeus. O outro é um rabino chamado Tzvi Hirsch Kalischer. Kalischer viveu mais ou menos no mesmo período que o Alcalai, mas só ele viveu na Polônia, em Posen. É a Polônia, meio Prússia. Região do Reino da Polônia, que caiu sob o domínio prussiano. Prússia, falo adiante, vai ser a que vai criar a Alemanha. Havia população ali eslava, falando polonês. Quem dominava eram alemães e os judeus falando ídish, os judeus no meio. Ou seja, todos viviam no meio de populações multiétnicas, esses dois rabinos, esses dois sábios. O que eles diziam? Aqui está a foto deles, tem selo deles. Do lado esquerdo tem Drishat Zion, que é uma obra do Kalischer. Drishat Zion, pedido, o desejo por Sion. E o Darkei Noam, a gente canta na Tefilá, Darkei Noam. Né? Nós temos, são caminhos que nos levam, nos enlevam a Deus, tá? E é o caminho para Israel. Bom, diversidade cultural, multietnicidade e construção de movimentos nacionalistas diversos de tendências de conflitos. A sociedade tradicional judaica, aquela meio medieval, meio moderna ainda, mas que transitava nessa direção, ela está se desmontando com a modernidade. É o começo do que vai ser a modernidade, porque entre o século XVIII e XIX, não dá para falar de modernidade ipsis literis, ela é mais do XX. Mas está havendo uma mudança, industrialização e outras coisas. E a maioria dos judeus nas duas religiões eram muito pobres, muito humildes e sem perspectiva. Então era preciso dar para esses judeus um sentido de vida. Esse sentido de vida era falar: nós temos uma perspectiva futura. E essa perspectiva futura, na tradição, seria o Messias. Mas esperar o Messias de braços cruzados? Ou colocar as mãos, a cabeça, a alma e construir? É uma questão, é uma polêmica. Os judeus esperavam o Messias, mas eles não eram ativos nessa questão. E olha o que dizem os rabinos. Kalischer afirma que o Messias não chegaria se os judeus não reconstruíssem as ruínas da Terra Santa e a cidade de Jerusalém. Urgia se preparar para as condições para esta vinda, reconstruindo a terra de Israel. Não fique sentado esperando o Messias. Vá e prepare as condições para ele vir. Sem passividade. Alcalai pensava parecido, mas ele já elabora um projeto para a reconstrução de Israel. Ele já diz o caminho, tá? Darkei Noam, o intuito de coordenar a preparação para a redenção. A concepção religiosa afastou os judeus iluministas, os judeus modernizados, e também os judeus que tinham se assimilado. Nós vamos ver que o Herzl era um assimilacionista. Não sei se é surpresa para todos, mas para alguns deve ser uma surpresa que o criador do sionismo político fosse um judeu praticamente assimilado. Até aqui, alguma questão, alguma pergunta?
observação, dúvida, não ficou claro alguma coisa? Posso seguir? Eu tenho uma pergunta, mas eu acho que não seria melhor fazer no final? Como vocês quiserem. O Simão e a Muriel que definem. Dá para esperar até o final, Péricles? Dá, com certeza. Eu já anotei aqui. Beleza, obrigado. Então, eu vou seguir. Mas está claro, né? Porque, às vezes, uma pergunta de eu não entendi direito, lá no final fica ruim. Eu nem vou lembrar o que eu falei. Mas Lembra eu que já eu sou anotei o que o senhor falou para poder puxar aqui. porque eu sou meio idoso, eu esqueço o que eu falei, a minha memória já não anda tão boa. Bom, mas vamos lá. Esse aqui é um texto em espanhol, traduzido do hebraico, do livro dele, de um deles. Eu já não me lembro qual dos dois era, mas eu acho que era do Kalisch. Bom, esses aqui eu vou pular, pessoal, porque esses vão entrar na outra palestra. Agora eu vou fazer um pula-pula. A palestra da semana que vem. Pula, 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 pula. Peraí. Que número de slide que eu estou? Peraí, deixa eu ver. 32. Não. Quanto? 22? Então vai mais. Aqui. 32. 32? 32? Então volta. Esse aqui, esse tema aqui, é isso. Esse tema aqui, eu vou cruzar um pouco na próxima semana de novo, tá? Vou precisar cruzar. Eles são inseparáveis. Outros pioneiros, David Gordon, escreveu um jornal em hebraico com ideias sionistas, lá na Europa Oriental. Chaim Luria, projeto de colonização com base na região ocidental alemã. E Peretz Smolensky, que escreveu um jornal hebraico, a Shachar, que criou bases espirituais do nacionalismo judaico, junto com o famoso Eliezer Ben Yehuda, que é o renovador da língua hebraica. Eliezer Ben Yehuda é o cara que vai pegar o hebraico bíblico e fazer dele um hebraico moderno, criando muitas palavras, adaptando algumas palavras que seriam do Loazit. Loazit seria as línguas estrangeiras. Ele pensou algumas, hebraizou algumas palavras. Nesse período, tem uma grande crise no Império Russo, e isso eu vou ter que voltar nisso na semana que vem. Infelizmente, eu vou ser repetitivo. Os czares tentavam converter à força os judeus, esses judeus estavam vivendo muito mal. Quando surgiu um czar mais, assim, querendo integrar os judeus, dar direito aos judeus, infelizmente, os anarquistas mataram esse czar, e o substituto dele criou leis antijudaicas violentas, proibição de morar em certas regiões, criando uma espécie de região gueto, não um gueto aldeias, mas uma região de gueto que chamava Pali, e números clausos, uma segregação violenta, profissões que os judeus não podiam trabalhar, números limitadíssimos nas universidades, os judeus eram muito presentes nas universidades, e tudo mais. Tudo isso levou a, claro, criação de fakes. Os fakes eram polícias do czar se fantasiarem de civis e atacarem os judeus com os famosos pogroms. E o mais famoso desses é o pogrom de Kishinev. Terei que voltar a isso na próxima vez. Peço desculpas. E aí teve a reação judaica. Autodefesa, limitada, mas que existiu, imigração aos Estados Unidos e Europa Ocidental e, minoritariamente, o sionismo. Desculpa, também movimentos de resistência ao czarismo se integram no Partido Socialista e vão participar da Revolução Russa, das duas, da primeira e da segunda, e o sionismo. Então, não era um único caminho, mas o sionismo começa a sair e vai ter as aliot, das quais eu falarei mais depois. Tá? Mas a primeira aliá está linkada em uma figura muito interessante que tem a ver com Kalischer. Tá? Surge um movimento chamado Amantes de Sion, Hovevei Sion, e esses estão ligados ao Rabino Kalischer.
O Rabino Kalisch se une, já bem idoso, idade bem avançada, se uniu com Leon Pinsker, o autor da obra Autoemancipação. Esse Leon Pinsker escrevia em alemão para os judeus do Ocidente que não sabiam Yiddish nem russo, mas se juntou aos amantes de Sion que viviam na Europa Oriental e conseguiu um movimento que redundou o começo da primeira Aliá. E aí eu passo para o tema central de hoje. Theodor Herzl. Eu queria dizer para vocês, talvez isso deixe alguns de vocês meio estupefatos e se indagando como pode ser isso. Espera aí, isso aqui não era para fazer isso. O Theodor Herzl era um judeu assimilado. Mas é preciso entender, e eu não estou dando um curso inteiro de história judaica em que eu falaria do iluminismo, mas havia um movimento na Europa Ocidental onde havia poucos judeus, e esses judeus tinham condições iniciais razoavelmente boas, mas não suficientes para integrá-los na sociedade. Então, houve um movimento que se chamou iluminismo. E esse iluminismo, famoso dos filósofos franceses, Voltaire, Montesquieu, Diderot, esses filósofos todos aí, se vocês olharem as obras deles em relação aos judeus, elas cheiram bem mal, porque elas têm um ranço medieval antissemita muito forte. Muito forte. O que o Voltaire falava dos judeus é escabroso. Escabroso. Mas, paralelamente a isso, começou um movimento muito pequeno, mas importante, simbólico, que era o iluminismo judaico, paralelo ao iluminismo alemão, principalmente, em que teve uma figura famosa que foi Moisés Mendelssohn, um judeu encurvadinho, ele tinha uma corcovinha aqui atrás, ele era meio encurvadinho, mas dizem que ele seria o terceiro grande Moisés, porque tinha o Moshe Rabbeinu, o Moisés que tirou os judeus do Egito, tinha o Moisés Maimônides, né? E o terceiro Moisés seria o Moisés Mendelssohn. Muitos judeus exorcizaram ele porque ele é visto por muitos judeus como o início do assimilacionismo. Bom, gente, nem tudo é perfeito, pode ser que seja, mas o que importa para nós é que ele abriu a porta do mundo externo para os judeus, na Alemanha, França em seguida e na Inglaterra um pouquinho depois. No Ocidente, os judeus começaram a entrar na sociedade. E os judeus que conseguiram fazer isso eram uma minoria. No Europa Oriental, a grande maioria dos judeus não estava integrada na sociedade e continuava vivendo na maneira tradicional, mas já em condições deterioradas, porque haviam mudado as condições desses judeus. Então, eu vou dar o contexto da época de Herzl, tá? Olha só, eu vou dar um pulo histórico grande, mas vamos falar o seguinte: vocês ouviram falar de Napoleão, da Revolução Francesa. A Revolução Francesa começou em 1789. E, uma década depois, apareceu Napoleão, que logo se tornou primeiro cônsul, depois imperador, rei imperador, só que ele caiu em 1815. O Napoleão começou a emancipar os judeus. Ele começou a emancipar os judeus, mas com a derrota do Napoleão e o chamado Congresso de Viena, em 1815, isso acabou. Mas a semente já tinha sido plantada. Em alguns lugares que o Napoleão passou com seus exércitos, ele deixou uma semente. E os judeus começaram a tentar semear e crescer. Ser judeu em casa e alemão na sociedade. Ser judeu na França e francês na sociedade. Coisa que nós somos. Então, esse pessoal pioneiro, com grandes dificuldades,
lutando muito, tentando conseguir uma legislação menos preconceituosa, esse pessoal abriu a porta da integração, porque o judeu não podia viver eternamente no gueto, não podia viver isolado do mundo, não podia viver sem estudar, sem conhecer a ciência e tudo mais. Então, é muito importante esse processo. Porém, logo depois das guerras napoleônicas, continuaram os impérios poderosos, tá? Mas surge um movimento em toda a Europa, mais forte no Ocidente, mais tênue e fraco na Europa Oriental, que era o nacionalismo. E não só isso surge. Surge também o que a gente conhece como socialismo, do qual falarei na semana que vem, e o liberalismo, que vinha sendo semeado já desde o começo da Revolução Industrial até antes. O laissez-faire, laissez-passer, que é dos iluministas, e a sequência disso. Porém, o que me interessa é o nacionalismo. Então, eu vou deixar socialismo, que eu falo a semana que vem, liberalismo, que é importantíssimo, que vai abrir a sociedade, vai desenvolver tudo mais, a Revolução Industrial vai se expandir. Mas o que me interessa é o nacionalismo. O nacionalismo ferve no século XIX. E no ano de 1848 tem uma sucessão de revoluções de um lado ao outro da Europa. Na Inglaterra não tem, porque já tinha tido umas outras brigas na Inglaterra. Mas até na Rússia tem, só que é fraca. Na Rússia é fraca. A Polônia pertencia à Rússia, lá teve uma revolução ali, mas só que o czar liquidou com ela. Mas teve na Alemanha, teve na Itália, teve na França. A França, a Revolução é famosa de 1848, tem várias etapas, mas ao final de tudo, e esse momento foi denominado a Primavera dos Povos, porque várias nações surgirão e se autodefinirão quase um século depois, a partir dessa semeadura do nacionalismo. E nacionalismo nem sempre é bom, mas é um processo. É um processo de autoidentidade de grupos sociais que entendem que eles têm uma história comum, objetivos comuns, futuro sonhado comum, tá? Mas em 1848 fracassam quase todos. Mas tem um que começa a se consolidar a partir do fracasso e resulta. E seria o alemão. Primeiro, o nacionalismo alemão liberal faz um congresso em Frankfurt, em 1848, e fracassa. São detonados. Mas quem entra na vanguarda desse nacionalismo é a Prússia. E a Prússia vai ganhar 3 guerras. Dinamarca, anexa lá umas províncias. Áustria, tira a Áustria do que seria a Alemanha, e a Áustria vai criar um outro império e derrota o Império Francês do sobrinho de Napoleão, Luís Napoleão. Essa derrota francesa em 1871 permitiu a criação do Império Alemão e, portanto, definiu uma nacionalidade alemã. A Áustria se separa da Alemanha porque ela é derrotada pela Prússia, cai fora, mas ela cria um império multinacional. É aí que vai fermentar o sionismo. Vai fermentar porque lá na Rússia ele fermenta, mas está difícil, é difícil. Os czares são muito cruéis, mas é de lá que vão sair as aliotas, é da Europa Oriental, é da Rússia. Mas as ideias, fermentação social, cultural, é no chamado Império Austro-Húngaro, um império multinacional. Ele vai existir de 1866, quando a Alemanha, o Império Alemão, derrota a Áustria, tira ela do circuito alemão. Ele vai existir até o final da Primeira Guerra, em 19. O que ela tinha? Olha só a variedade étnica, cultural e linguística. Linguística. Povos eslavos. Uma parte da Polônia que foi dividida entre Prússia, Rússia e Áustria, a Eslováquia atual, a República Tcheca atual, que eu chamo de Boêmia, parcelas dos países dos Balcãs, antiga Iugoslávia, como Eslovênia, Croácia, Bósnia, etc. Tá? A Sérvia ficou fora.
mas esses todos estavam pertencendo ao Império Austro-Húngaro. A Hungria, outra língua. Você tem línguas eslavas, línguas germânicas, e a Hungria é uma língua à parte. É uma língua da família uro-altaica. É uma língua asiática, na verdade. Ao passo que o alemão, as línguas eslavas já eram europeias, mesmo que vieram, às vezes, de outros confins, até mesmo da Ásia. Os eslavos vieram, mas já estava há muito tempo no Ocidente. E a Hungria manteve uma identidade. Então, o Império Austro-Húngaro é um cadinho de povos e línguas, culturas. O imperador austro-húngaro era uma figura carismática, tolerante, mas ele tinha que lidar com esses anseios nacionalistas. Todos esses povos, com as suas respectivas línguas, queriam ser independentes, queriam a autodeterminação deles, autodeterminação nacional. Ok? Muito bem. Agora, a cultura germânica do Império Austro-Húngaro era considerada superior. Não há dúvida da potência da cultura germânica. Grandes compositores clássicos, grandes filósofos, pensadores e tudo mais. E Viena era a grande capital cultural do Império Austro-Húngaro. E lá era alemão, a língua de comunicação. Os judeus eram diferentes em cada uma dessas regiões. Os judeus do leste, do que seria a antiga Polônia, que vai depois voltar a existir, da Eslováquia, de uns pedaços da Hungria que ainda estavam na mão do Império Austro-Húngaro, eles eram pobres, humildes e bastante distantes da cultura ocidental. Não havia um iluminismo que deu certo lá. Já cultos inseridos na sociedade não judaica, no Ocidente, na Áustria, tá? Se eles fossem ricos e fossem iluministas. Claro que nas regiões de língua alemã eram mais assimilados. O Herzl nasceu em Budapeste. Em teoria, ele seria de um terceiro grupo, daquele grupo menor, porque tinha eslavos, germânicos e húngaros. Mas ele era inserido, imbricado com o alemão. Apesar de ter nascido em Budapeste, então teria que falar húngaro, ele devia saber húngaro também, ele era de uma família ilustrada, com formação em direito, advogado de formação, mas que optou por uma profissão de jornalista. A sua língua mãe era o alemão. Ele era cosmopolita, refinado. E ele, como funcionário de um jornal de Viena, ou seja, de língua alemã, já tem um gatinho aqui embaixo, chamado Neue Freie Presse. Ele vai para Paris em 1894. Quem me ajuda? O que ele vai encontrar em Paris? Alguém me ajuda? Liga o microfone e pode falar. O que ele vai encontrar em Paris? Caso Dreyfus. É o caso Dreyfus. Sim. A Josiane que falou? Bom, O Moré Simão falou primeiro, eu falei segundo. Se não me engano, ela não, eu encontra sei, também mas com Moré aquele Simão é Moré. Zola. Moré Simão está no meu patamar. Está no meu patamar. Você é minha aluna, ele não, ele é meu colega. O Moré Simão que puxou. Sim. Não, mas eu sei que você lembra, Josiane, eu conheço você. Eu Josiane, conheço o na teu. verdade, eu não falei nada. Mas tá bom. Ele vai encontrar uma acusação falsa de espionagem no exército francês. A França tinha sido derrotada, vocês lembram de alguns slides para trás? Tinha tido a Guerra Franco-Prussiana, em que o exército da Prússia, que estava criando naquele momento a Alemanha, entrou em Paris e fez um tratado de cessar fogo, mas era uma derrota
na sala dos espelhos do Palácio de Versalhes, uma afronta à identidade. Franceses ficaram com ódio visceral dos alemães. E, claro, com muita dor de cotovelo, que a gente fala, né? Porque tinham sido derrotados. Então, espionagem de uma arma secreta, aspas, uma evolução armamentista do exército francês para os alemães era um crime gravíssimo, não era uma espionagem qualquer, é tipo na Guerra Fria, espionagem de União Soviética com Estados Unidos e vice-versa. Podia dar uma cadeira elétrica, como deu para o casal de judeus falsamente acusados de espiões, né? Na época do macartismo. Mas então vamos lá. Isso aqui é a obra do Herzl. Eu posso mandar e o Simão distribuir. Vocês estão vendo aqui, ó, isso aqui? Estão vendo? Isso é uma revista em quadrinhos que eu li há uns 40 ou 50 anos atrás, pode ser até mais. Editora Brasil América, tá? E eu achei ela na internet PDFizada. E com prazer eu repasso e o Simão e a Muriel mandam para vocês. Essa aqui. Mas olha aqui, esses daqui são 2, 3 edições diferentes, tá? Isso aqui é a vida do Theodor Herzl, It's Not a Dream, que é uma das falas dele, Estado judaico, Estado judeu, tá? E aqui é a revista em quadrinhos. E esse é o túmulo dele no Monte Sion, no Monte Herzl, em Jerusalém, que não é à toa que leva o nome dele. E ele ao lado de uma bandeira de Israel. Não preciso falar muito. Bom, vamos lá. A cúpula do exército percebe que a estabilidade da casta nobre no oficialato, explico, com a derrota em 1871, a nobreza que compunha o oficialato do exército perdeu a impermeabilidade. Ascenderam na República, na Terceira República, ascenderam pessoas da burguesia a cargos oficiais. E essa nobreza se sentia muito, muito mal com isso que entraram também judeus. Tá? O incômodo era com não nobres, óbvio, mas entre os não nobres incomodava ainda mais um judeu. Então, eles resolvem achar um bode expiatório e direcionam falsamente um daqueles fake news horrorosos, a culpa para um capitão judeu, Alfred Dreyfus, que era inocente, foi super provado depois. Era uma crítica dessa nobreza do exército à Terceira República. Abrir o exército a judeus e a plebe, um ranço profundo e milenar de antijudaísmo e antissemitismo que agora aparecia. A acusação acaba condenando Dreyfus com falsas provas, mas a sociedade civil reage. Eu acho que qualquer injustiça a gente tem que reagir, a gente não pode se calar diante da injustiça. Mas aqui quem reage são republicanos, que queriam defender a Terceira República, socialistas e setores que não queriam, sob nenhuma hipótese, a volta à monarquia. Muito bem. Émile Zola, ou Emílio Zola, jornalista e escritor francês, escreve em pedaços. É um panfleto publicado em fascículos, em partes, e vira depois um livro, que chamava Eu Acuso, J'accuse. E ele denunciava a manipulação do julgamento e das provas contra Dreyfus. O Herzl, judeu assimilado, judeu que não entendia
o judaísmo, que não conhecia, tinha nascido judeu, tinha casado com judia, tinha feito bar mitzvah, casado com roupa, mas era só isso. Tem tantos judeus assim hoje. E quando acontece uma coisa como está acontecendo hoje, esses judeus despertam. Oh, assim foi na Guerra dos 6 Dias, por exemplo. E muitos judeus despertaram a serem judeus. Assim foi, por exemplo, no período stalinista e no período do Brezhnev, que os judeus da União Soviética se descobriram judeus de repente. Assim acontece em várias sociedades democráticas ou não democráticas com judeus que esquecem que tem uma raiz, que tem uma identidade. E o Herzl assiste o julgamento e tem naqueles quadrinhos que eu falei para vocês, tem desenhado, eu guardei isso para mim como se fosse verdade, como se fosse histórico, é um quadrinho apenas, mas eu vou descrever como se fosse um documento, não é, tá? Os oficiais pegando a farda dele e cortando os botões, como se faz quando alguém é expulso de uma corporação militar. Fosse PM, fosse exército, seja o que for. Realmente se cortam as divisas e os botões. Mas a cena do desenho ali no quadrinho me marcou muito, tá? E é impressionado que a França culta, ilustrada da Revolução, da Liberté, Égalité, Fraternité, que o Napoleão havia feito aquela reunião, criado uma reunião de sábios judeus para definir a questão da cidadania judaica. Ele fez renascer o Sinédrio, o Sanedrim, aquele Sanedrim do século II, III, IV. Ele fez um Sinédrio, Napoleão. É esse país, é essa França. Aí o Herzl fica transtornado. Ele não entende, ele não consegue perceber o que é isso. E aí ele escreve um panfleto, também como Émile Zola, em fascículos, em trechos. É publicado jornalisticamente, depois vira um livro de Judenstaat, Estado Judeu, só completa 2 anos depois, tá? Um projeto. Theodor Herzl adquire súbita visibilidade no judaísmo europeu e americano. É um momento que Europa e Estados Unidos estão num contínuo fluxo migratório, italianos, espanhóis, alemães, poloneses estão migrando, mas também cultural. É uma troca cultural, é um período, aspas, de paz, em que há muito troca de saberes e de conhecimento. E começaram a publicar o Estado Judeu em diversos países, jornais e línguas. Agora, o projeto dele está longe de ser um espelho do que vai ser Israel. É uma proposta típica do século XIX. Ele é um homem do seu tempo. E como ele via, ele tinha uma visão de que existia judeus na Europa Oriental vivendo na zona de residência judaica que o Alexandre III criou e que estavam precisando com urgência de um lugar para se estabelecer. Claro que havia o fluxo para os Estados Unidos e ele era maior do que o fluxo que vai se criar para Israel, mas já havia acontecido a primeira aliança. Não era numericamente grande, mas ela era significativa e ele enxerga a necessidade de criar um Estado judeu para resolver a questão judaica. E ele tinha capacidade de organização e carisma. Esse homem morreu muito cedo. Ele nasceu em 1860 e morreu em 1904, 44 anos. Na minha modesta opinião, um garoto, tá? Um garoto. Mas ele foi muito importante porque ele era um judeu semi-assimilado
conhecia pouco judaísmo e totalmente diferente de todos os que eu falei antes. Você pega o Kalischer e o Alcalai, eram rabinos. Não eram qualquer rabinos, eram rabinos de alta qualidade, de alto nível. Você pega aquele Gordon, você pega o Peretz Smolensky, é gente com cultura judaica, que dominava línguas judaicas, que sabia hebraico e ídis, que editavam jornais em hebraico, e estavam renascendo o hebraico junto àquele projeto do Eliezer Ben Yehuda. E aí, um historiador brasileiro de origem judaica, e hoje ele é dono da maior editora de história do Brasil, Jaime Pinsky, ele fez uma tese em que ele entende que na origem do sionismo tem uma importância imensa o antissemitismo. E os judeus são chacoalhados, despertam, e aí vão atrás das suas raízes, da sua identidade. Se não acontecer, ficam na letargia, administrando seus bens, tentando ascender socialmente e tudo mais. É uma polêmica muito grande, polêmica boa. Ele discutiu muito com o meu ex-orientador de mestrado, Narman Faubel, saíram chispas, os dois incríveis, dois intelectuais de alta qualidade que divergiam em ideias. Aqui é um trecho do livro do Judeu e a Modernidade, editado pela editora Perspectiva, do saudoso Zichrono Levrahá Ginsburg. O Ginsburg é o maior editor de livros judaicos do Brasil, ele já morreu, mas o que esse homem fez é digno de elogios. Por isso eu falo de boa memória, Zichrono Levrahá. E aqui é um trecho. Eu posso aumentar um pouquinho para a gente dar uma... Opa, peraí, calma. Não, peraí. Deixa eu tentar aumentar um pouquinho, não sei se vai dar. Eu vou ler isso aqui, ó. Acompanhem comigo. A questão judaica existe. Seria tolice negá-lo. É um pedaço desgarrado do medievo, do qual os povos civilizados, ainda com a melhor vontade, não poderiam desembaraçar-se. Mostraram boa vontade quando nos emanciparam. Ele era emancipado, ele era um judeu já do iluminismo. A questão judaica persiste onde quer que vivam judeus em números apreciáveis. Onde ela não existe, é introduzida com judeus imigrantes. Aí vem a parte da tese do Jaime Pinsky, ele diz: os judeus já estavam integrados na Europa Ocidental, mas vêm os judeus da Rússia e da Polônia com peot, com os cachinhos, com o Streimer, com o chapéu na cabeça, com os seus casacões, e aparecem e despertam, primeiro, o antissemitismo, mas também, às vezes, é uma questão de mercado, de mercado de trabalho. Desaparece, eles são, digamos, mão de obra mais barata, é uma questão de competição, às vezes. Mas aqui, vamos ser mais simplistas aqui. Procuramos naturalmente aqueles lugares onde não nos perseguem. Com o nosso aparecimento surge, todavia, a perseguição. Isto é verdade e continuará sendo verdade em toda parte, mesmo nos países altamente civilizados. A França é a prova. Caso Dreyfus. Enquanto o problema judeu não for solucionado politicamente, os pobres judeus estão levando agora o antissemitismo para a Inglaterra, já o levaram para a América. Ou seja, a motivação do sionismo nessa perspectiva não é a cultura judaica, a identidade judaica, mas é o preconceito contra o judeu. Então, óbvio, isso é extremamente complexo, eu estou sendo superficial, tá? Que eu vou tentar manter o timing, mas de qualquer forma, gente, isso é uma questão bastante polêmica. Só para esclarecer de quem é o livro. O livro chama O Judeu e a Modernidade e ele foi editado, porque são trechos que vão de Mendelssohn até o século XX. Tá?
Na coleção judaica da editora Perspectiva, tá? Da editora Perspectiva, esse é o último volume, é grande, é um volume grande assim. Eu tenho a coleção que minha mãe comprou para mim quando eu era ainda adolescente, eu achava um saco, desculpa, um, um negócio chato, tá? Mas depois eu aprendi que essa é uma das melhores edições, a coleção inteira, que vai desde a Bíblia até. Mas esse volume é um volume especificamente do judeu e da modernidade. Tem muitos autores, muitos, alguns sionistas, mas alguns iluministas, etc, etc. Esse é um trecho do Herzl. Bom, vamos lá. Peraí. Peraí. Eu aqui atrapalhei, peraí. Então, fica aqui, cara. Fica aqui bonitinho isso. Eu preciso diminuir mais. E o Herzl assume um papel de liderança carismática e começa a dialogar com alguns líderes judaicos e alguns filântropos. Na verdade, nada vai poder resolver o conjunto, mas com a ajuda de filântropos judeus, e tem 2 famosos nesse período, tá? Não vai ter como mover populações. E agora vem a minha homenagem a alguém que tem a ver com a história da minha família. O barão judeu Maurice Hirsch, 1831-1895, ele vai falar com ele e tenta obter ajuda, projeto de colonização judaica em Israel. O Hirsch manteve, em vida dele, depois da morte dele, foi mantida uma fundação para colonizar Argentina e Brasil, a JCA, ou, simplificando, ICA. A ICA é importante na criação daquelas colônias judaicas em Quatro Irmãos, Philipson, Rio Grande do Sul. Meu pai nasceu lá, minha mãe e os meus tios dos 2 lados cresceram lá. Uns nasceram e outros cresceram. E na Argentina havia Moisésville. É uma parte importante da história do judaísmo brasileiro, mas não é o tema aqui. Mas ele vai tentar o apoio desse barão, mas não tem. Aí, então, tem reações, propostas, dúvidas, né? Como fazer no primeiro congresso. Vão criar um congresso. Então, ele se aproxima do barão Edmond de Rothschild, outro filântropo judeu. Ele não se entusiasma com a imigração em massa e acredita que o sultão turco não vai autorizar. Aí o Herzl começa a fazer viagens internacionais, reuniões, viagens, que ele teria que receber o apoio internacional. E aí vem a discussão da questão de uma charter. Charter seria uma declaração de uma potência ou de algumas potências juntas de que apoiavam a criação de um Estado judeu. E, claro, para poder ter uma representatividade, ele vai criar o Congresso Sionista. Ele vai chamar judeus do mundo todo e ele vai criar o Congresso Sionista que existe até hoje. O Congresso Sionista é uma entidade, digamos, do judaísmo do mundo todo. Tá? E aí ele vai chamar esse primeiro congresso. Eu não sei se aqui vale a pena a gente... Não, nós estamos... já são 9. Não, vamos em frente. A primeira reunião, o primeiro congresso sionista foi numa cidade chamada Basileia, na Suíça. Eu tive em Basileia de passagem. Eu estava na Suíça, eu fiquei um dia e meio em Basileia. Eu vi lá, mostraram para mim o lugar que teve, mas não tive mais grandes inserções com isso aí. Havia 200 delegados, que é muito, a dificuldade financeira era grande, de toda a Europa e Estados Unidos, e sionistas de diversas tendências. Se criaram ali elementos iniciais políticos e econômicos para, a médio prazo, tá? Vão criar
o Fundo Nacional para Compra de Terras legal. Importante dizer que há polêmica sobre a aquisição de terras em Israel, mas dentro da nossa narrativa, e eu vou fazer a nossa narrativa, não vou fazer outra. Tudo foi feito legalmente, mas é a nossa narrativa. O Keren Kayemet Israel comprava terras, tá? Claro que existem acusações de que houve expulsões, etc., etc. E são duas narrativas que se opõem e na minha opinião, as duas têm verdades, mas não absolutas, tá? Mas essas terras seriam de todo o povo e seriam entregues para colonizadores num contrato de usufruto por 40 anos, renováveis por 49 anos, mais 49 anos. Seria um ano de jubileu. 7 anos sabáticos, 7 vezes 7, 49, 49, 49. Isso valeu em Israel até pouco tempo atrás, mas gradualmente foram privatizadas a maior parte dessas terras. Os kibbutzim, todos os kibbutzim e moshavim tinham terras que eram ligadas ao Keren Kayemet, mas gradualmente isso se desfez, mas nas últimas décadas só. Existiu muito tempo e deu condições de colonização. Comprado legalmente, comprado com escrituras, tá? E aí, claro, vem narrativas diferentes. Plano de negociar com Turquia e com potências europeias, tá? Encontro em Jerusalém com o Kaiser alemão Guilherme II, em 1898. O Kaiser foi para Jerusalém e deixou uma marca lá. O portão de Jafo foi alargado para o Kaiser poder entrar de cavalo em Jerusalém. Que coisa linda, maravilhosa. Mas o Kaiser desdenhou, não deu apoio. Muita dificuldade e nós estamos entrando no 1900, no século XX, 1901 já é século XX, e vai haver pogroms violentos na Rússia czarista, no Império Russo. E diante dessa urgência, isso aqui é uma coisa muito polêmica, tá? Muito polêmica, porque o Herzl começa a pensar num projeto chamado Projeto Uganda. Ele não entendia o tamanho de Jerusalém na história judaica, na alma judaica, na religião judaica, porque ele era um judeu assimilado. Mas ele estava querendo resolver o problema dos judeus que estavam sendo massacrados nos pogroms. Isso foi no último ano de vida dele. E aí ele é muito criticado por um cara que eu adoro e eu acho que ele é uma referência, na minha percepção, no que eu desejo de um Estado de Israel. Um Estado judeu ou um Estado judaico? Um Estado de judeus ou um Estado que tem o judaísmo como referência? Mais uma polêmica e mais uma coisa que vamos discutir, vamos divergir, e é legítimo a gente não concordar coletivamente, normal. Mas vamos ver o que o Haddam fala. Haddam é esse cara aqui. Olha a frase dele ali em inglês e com tradução em português. Ela está aqui, ó. More than the Jews have kept Shabbat, Shabbat has kept the Jews. Tradução não perfeita. Mais do que o povo judeu tem guardado o Shabat tem guardado o povo judeu. Ele está dando uma lição para o Herzl de que o judaísmo é a razão de ser do povo judeu. Porque senão se assimilem. Se assimilem. Vamos ser perseguidos. São. Realmente, o Hitler perseguiu descendentes de judeus de 3 gerações, não há dúvida. O preconceito contra os judeus pode aparecer quando os judeus já estão mais que assimilados, sem dúvida. Mas a essência do sionismo é o judaísmo e vice-versa. Mas vamos ver um pouquinho das ideias dele. Nós temos poucos slides para acabar. Simão, eu estou fazendo dentro do horário. Hoje, semana que vem, não vou fazer, mas depois já termina. E aí eu vou extrapolar geral. Bom, mas vamos lá.
Hadam, 1856, 1927, ele chegou a fazer aliar e morar em Israel. Para mim, um intelectual refinado, com base religiosa, porque se tiver a base religiosa e trabalhar com racionalidade, para mim é o máximo. Quer dizer, o cara conhece o judaísmo, mas trabalha com atitudes racionais e modernas. Ele é criador do que chamaríamos de sionismo cultural. Ele compreende a necessidade de ter os judeus em Israel, mas afirma que o Estado de judeus não poderia ser apenas um aglomerado de judeus sem uma alma judaica. Claro que isso é largo. O que é uma alma judaica? Tá? Eu lembro que quando eu cheguei em Israel, primeira vez, em 1968, com 18 para 19 anos, eu fiquei estupefato. Eu vou falar uma besteira agora, eu peço desculpas, tá, Simão e Muriel? Vou falar uma besteira. Eu descobri que tinha prostitutas judias em Israel. Mas como pode ser, gente? Como pode ser? Aí me falaram, esse é um país normal. Nós estamos tentando normalizar a sociedade judaica aqui em Israel. Tem tudo. Mas então, fugimos da alma judaica. Para mim, isso foi um desmanche. Depois eu me acomodei, aceitei a realidade, porque ainda acho que Israel supera esses problemas comuns às sociedades. Tá? Mas ele propõe a manutenção da cultura e um centro cultural e espiritual judaico em Israel, mesmo se não se obtivesse a independência. Para ele, o mais importante era congregar os judeus lá e ter lá como um centro cultural judaico. É uma belíssima polêmica, né? E hoje ela cai também na pauta. Bom, isso aqui é um trecho do Hadam. Só para fechar, a guisa de encerramento, mas isso eu posso voltar a falar sobre isso na aula que vem. Houveram ondas imigratórias. A primeira aliá é aquela do final do século XIX, 1882 é o começo, e chega até 1902, por aí. Depois vem a primeira Revolução Russa, e os judeus saem, e essa aliá, a segunda aliá, é uma aliá muito refinada, com intelectuais, com gente que está sabendo o que quer, que propõe, que vão criar a primeira kvutzá, que vai ser a raiz do primeiro kibbutz, já no período da terceira aliá. Vem a Primeira Guerra, os judeus lutam no exército inglês, terceira aliá, que também é uma aliá, mas é mais massiva, tem nela gente mais culta, gente menos culta. Quarta aliá é uma aliá de baixa classe média da Polônia. E a quinta aliá vem aqueles judeus alemães, os chamados Yekes, que são muito cultos e vai dar um impulso à universidade, vai dar um impulso à cultura, e Israel fica mais refinado. E depois a aliá ilegal no período da Segunda Guerra Mundial e pós-Segunda Guerra Mundial, quando os britânicos fecham o Estado. Óbvio, não dá para falar disso tudo. E aí, com exatamente 1 hora, eu passo para conversarmos. Eu não sei se eu fecho o share, porque aí eu posso ver mais. Posso fechar o share? Se alguém quiser, eu pego de novo, tá bom? Eu vou. Porque às vezes tem alguma pergunta, vamos olhar lá, tá? A gente abre de novo. Estou aberto. Espero que professor, tenha excelente. sido claro. Excelente, professor. Vamos então ouvir as perguntas. Nós já temos aí, então, na fila o doutor Péricles, por favor. Bom, professor, logo no início, o senhor fez uma seguinte colocação. Ser antisionista é ser antissemita e é ser anti-judeu. São duas perguntas que eu gostaria de fazer, tá? Essa seria a primeira. Como é que o senhor veria a situação de um judeu que age exatamente assim, um espírito antisionista, né? A gente não precisa citar nomes, mas a gente sabe que existe um jornalista Não, que ele tem... está em Vitória, ele vai estar em Vitória daqui 2 dias, na minha universidade.
no meu sindicato, tá? Pois é, Eric, eu não queria, eu não ia citar eu nome, mas estou eu num não tem. dilema. A minha mulher, que é mais inteligente do que eu, de longe, ela me falou: não poste nada para não dar ibope para esse crápula, tá? Para esse crápula. Péricles, ele foi meu aluno. Sério? Sim, eu trabalhei no Sholem Aleichem, que é a escola dos judeus Roite. Posso contar para você? Você não acabou de falar, eu te interrompi. Não, Posso? a pergunta que eu iria fazer é como é que o senhor via, mas você já me respondeu. Com isso, você já Não, me respondeu. eu vejo isso como uma excrescência, porque criticar o governo de Israel, ok, os governos são criticáveis. Eu me identifico com Israel, mas eu não me identifico com o governo de Israel e com a política do governo de Israel nessa guerra. Eu sou crítico, mas o que o Breno faz, eu vou explicar. Eu tenho um texto que eu pensei em postar, mas a minha esposa, que está aqui assistindo com o microfone e a câmera fechada, ela me falou: não dê ibope para ele aqui em Vitória, porque aí você vai chamar mais gente para ouvir o que ele fala. Que você é conhecido aqui, ele não é. Você é conhecido na universidade. No primeiro momento, eu achei que eu estava sendo provocado quando chamaram ele, mas o que não é por mim. O pessoal do sindicato é um pedaço de um partido que é muito mais à esquerda do que PT ou PSOL, tá? É o PCO, tá? É uma excrescência. E eles não têm um pé na realidade. Então, eu não vou escrever, eu aceitei o. Veja, como diz na Torá, Deus fala para Abraão: ouve a Sara. Ah, Pessoal, sim, com certeza. ouve a Sara. Com As nossas certeza. mulheres são de longe mais adequadas e é, de longe. Mas deixa eu contar uma palavrinha sobre o Breno para vocês só. Breno foi meu aluno no Sholem Aleichem nos anos 70. Entre 76 e 79 eu dei aula, ele foi meu aluno por um ano e meio. Apenas um ano e meio. Nunca foi um cara expressivo. Na sala dele tinha gente muito expressiva, na sala abaixo dele tinha gente muito expressiva, gente com quem eu ainda interajo, tá? Gente que tem críticas, gente que pensa. O Scholem criou uma geração de jovens judeus muito cabeça, muito cabeça. E podemos divergir. Só que ele é filho e neto de judeus stalinistas. Stalin foi um dos, um dos que mataram. Ele não ganha do Hitler, não, mas ele encaminhou muitos judeus à morte na Sibéria. Não era só opositores, mas gente que tinha ideias divergentes em geral. Porque havia opositores, claro que tinha opositores, e ele tentou preservar o Estado soviético e tem um papel importantíssimo na Segunda Guerra Mundial, não se pode negar. Mas ele era um ditador sangrento e violento. E o Stalin tinha um projeto, que eu vou falar dele na semana que vem, tá? Então não deixem de vir assistir, que vocês vão saber isso. E o, o pai e o avô do Breno se identificavam com esse projeto. Eu vou falar disso na aula que vem, tá bom? Posso não dar nem o nome do projeto, Tá não vou dar bom. spoiler, Tá bom. mas, Eu Péricles, ia. A você, minha, você vai ouvir um adendo a essa fala. Concordo com você. Uma coisa é você criticar o governo. Eu tenho posições políticas contrárias ao Bolsonaro. Eu criticava o Bolsonaro, mas vamos dizer que o Estado brasileiro não pode existir, que não há legitimidade no Estado brasileiro. E que, se o povo votou e elegeu ele, ele está legitimamente no poder, até que ele faça alguma coisa errada. Aí já questões jurídicas. A mesma coisa em relação ao Bibi. Eu não gosto das posturas do Bibi e eu critico as posturas do Bibi, mas ele foi eleito. E ele seria derrubado se não tivesse a guerra. Enfim, deram para ele o que ele queria.
O Hamas parece que gosta dele e quer que ele faça esses crimes, porque aí ele lameia o Estado de Israel. Tá? É. Deve A ser. minha segunda pergunta é assim, Vamos lá. até em cima exatamente disso que o senhor falou, o seguinte: o senhor falou que lá na época do czarismo, né, havia realmente um antissemitismo muito grande e tal, né? E aí o senhor falou que alguns foram na direção do socialismo, né? Vários judeus foram na direção do socialismo, né, para poder ir contra a posição czarista. E a gente observa, como o senhor mesmo falou, no socialismo, uma rejeição incrível ao judeu. Né? Como o senhor mesmo citou Stalin, e a gente vê aí o PCO, que está lá na extrema esquerda, que é completamente antissemita e tudo mais. Né? Então, assim, como pode, aí essa pergunta também, dentro daquilo que o senhor entende, o judeu não perceber que a esquerda é tão virulenta, antissemita e acaba entrando com tanta assim facilidade. Como é que é isso? Né? Saiu do czarismo, foi para o socialismo, mas ambos são antijudaicos, são antissemitas. Né? Como é que pode concatenar isso? Não sei se Isso eu eu vou fui deixar claro. para a semana que vem, Péricles. Então tá bom. Eu vou Então falar tá. de sionismo socialista, e eu vou deixar. Mas quero dizer uma coisa para você. Eu não sou dono da verdade, eu tenho apenas informações e narrativas. As minhas narrativas estão longe de ser a única versão. Tá? Sem dúvida. Né? Eu vou A ficar minha questão é devendo, justamente talvez, a sua opinião. parcialmente, a resposta para essa segunda pergunta, ainda que eu vou comentar. Por quê? Porque em algumas coisas eu estou tentando dormir ainda, estou conseguindo, eu sou bom de sono, tá? Minha Gabriel, por família não favor. Oi? Gabriel, por favor. Sim, quem? Cadê Gabriel? Boa noite, boa noite. Vocês conseguem me ouvir? Consigo. Eu lembro de você, Conseguem? Gabriel. Estava em outras que eu fiz. Sim, sim, professor Sérgio. Eu acompanho o senhor já pelo menos já é a terceira vez que eu assisto aqui nos cursos promovidos pela Sinagoga Israelita do Brás. O último que nós fizemos, o senhor falou um pouco a respeito, né, da passagem do antijudaísmo para o antissemitismo, e aí o senhor mencionou brevemente a respeito do seu livro, aquele seu livro que o senhor recentemente lançou, que era a respeito do antijudaísmo cristão, um livro muito bom, por sinal. Quero ainda ter o prazer de conversar um pouco mais a respeito dele com o senhor. Mas, enfim, o senhor acabou de responder a- a- ao Péricles. participante, ao Péricles. Péricles, você Péricles. terminou? Não, eu vou parcialmente responder na semana que vem. Alguma coisa eu vou Perfeito. deixar sem resposta, porque a pergunta também é minha. Ah, não, perfeito, perfeito. Então eu vou fazer a minha pergunta. Na verdade, são duas perguntas que eu gostaria de fazer, professor Sérgio, mas antes de fazê-las, é bom eu colocar pelo menos duas coisas muito claras aqui, bem claras. A minha entrada e, ao mesmo tempo, a minha convivência com vocês, com alguns participantes da Sinagoga Israelita do Brás, enfim, minha convivência com o judaísmo ela é bastante recente, né? Se eu comparar aí pessoas como o senhor, como Moré Simão, Morá Muriel, que, enfim, a relação já é de décadas, já são de várias décadas. E como iniciante, eu gostaria de reconhecer essa questão, mas ao mesmo tempo saber que eu estou concluindo meu curso de História na Universidade Federal de Uberlândia e, enfim, a minha bagagem bibliográfica é infinitamente menor do que a do senhor, professor Sérgio Feldman. Então, também reconheço isso. O senhor aí já há bastante tempo na área de História, ministrando essa disciplina. Vou fazer as minhas perguntas. A primeira pergunta é a respeito do sionismo cristão. Sionismo cristão no século XIX, em que medida o sionismo cristão, e aí algumas pessoas a gente pode pensar ali, que são inclusive anteriores a Herzl e a própria publicação do Estado Judeu,
em 1896, se não me engano, anteriores à publicação desse livro e anteriores ao pensamento do próprio Herzl, alguns pensadores do sionismo cristão que já advogavam no século XIX, já defendiam o estabelecimento dos judeus em Eretz Israel. Então, quer dizer, em que medida esse sionismo cristão, ele, na opinião do senhor, ele vai fortalecer o sionismo de uma maneira geral, ele vai ser, de certa forma, uma certa via para se aproveitar, uma possibilidade de se converter judeus ao cristianismo. Como que o senhor pensa o sionismo cristão nesse sentido? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta, a respeito do que aconteceu no dia 7 de outubro, né? Infelizmente, uma tragédia, entre 1.200 e 1.400 judeus morreram de uma única vez, no espaço de poucas horas, por conta do ataque do Hamas. E eu fico me perguntando a respeito da questão justamente pensando a respeito do sionismo. Como que fica o sionismo, na visão do senhor, no pós-7 de outubro? Então, quer dizer, foram 1.200, entre 1.200 e 1.400 judeus assassinados, só que dessa vez não foi num campo de concentração, não foi numa guerra declarada, porque Israel não estava em guerra com nenhum país ou organização terrorista naquele tempo. Então, quer dizer, 1.200 morrem no Estado de Israel, o Estado que deveria, digamos assim, zelar, né, pela vida de seus cidadãos, e que uma das promessas era de que nunca mais do que foi visto durante a Segunda Guerra Mundial iria acontecer. Mas, na verdade, aconteceu, e aconteceu dessa vez no Estado de Israel. Então, essa é a minha segunda pergunta, que na verdade também é uma provocação, mas de maneira muito respeitosa, evidentemente. Como que fica o sionismo pós 7 de outubro? E, mais uma vez, muito obrigado, sua conferência foi excelente e de forma alguma eu vou perder a segunda palestra da semana que vem. Muito obrigado mesmo. Gabriel, me explica o que é sionismo cristão. Me dê exemplo de algum autor. Eu não sei o que é isso. O senhor não chegou a conhecer. Certo. Na verdade, o professor, inclusive eu recomendo um artigo que saiu no jornal Haaretz a respeito de um senhor chamado Pastor Russell, do século XIX. Ele, por volta dos anos de 1870, bem antes de Russell escrever o Estado Judeu, ele defendia a ideia de que os judeus, embora ele sendo evidentemente um cristão, ele defendia a ideia de que os judeus deveriam buscar uma terra para eles morarem, claro, se estabelecerem em Israel, retornarem para lá. Então, esse sujeito que eu estou te dizendo, ele nasceu em 1852, quer dizer, 8 anos antes de Theodor Herzl, e ainda antes dele escrever o Estado Judeu, esse sujeito, esse pastor cristão, ele vai defender sobre o direito que os judeus têm de voltar para sua terra, de se estabelecer em Israel. Então, eu estou te dando um exemplo, mas existem outros personagens desse sionismo cristão que vão. E aí, essa é a minha pergunta, essa seria a minha pergunta. Esse sionismo cristão, ele, digamos assim, ele impulsionou o sionismo judaico, digamos assim, ele mais atrapalhou do que ajudou, ele foi, de certa forma, uma possibilidade de se tentar buscar uma possível conversão de judeus ao cristianismo. Então, quer dizer, qual que seria o peso do sionismo cristão para o desenvolvimento do sionismo de uma forma geral, e aí feito por judeus, por pensadores judeus? Ok, entendi. Eu acho que tudo que se apoia, tudo que tem uma intenção positiva é bom, é bem-vindo, tal. Só que eu não usaria essa expressão sionismo cristão, porque para mim sionismo é um movimento judaico. Eu não consigo juntar, é tipo o grupo de judeus messiânicos, que eu respeito, estou Entendi. com boas relações, tá? Eu tenho Perfeito, boas perfeito. relações com os judeus messiânicos, eu respeito eles, nós aqui em Vitória temos excelentes relações com eles, mas eles não são judeus para mim. E sionismo Claro. é um movimento judaico, então não colocaria. Agora, todo o apoio é bem-vindo. Em relação ao 7 de outubro,
eu digo o seguinte: essa história não acabou de ser escrita. Então é difícil a gente conjecturar de uma maneira mais acadêmica, mais racional. Nós estamos com o emocional muito abalado. Eu estou com o emocional abalado por múltiplas razões. Eu já dei a entender no meio da minha fala como eu estou incomodado com isso. Eu não sei, segurança absoluta para os judeus em Israel não existe. Não há segurança absoluta. Eu tenho uma família enorme em Israel. Eu tenho 4 tios que morreram lá e todos os filhos deles estão em Israel. Quer dizer, eu tenho mais ou menos uns 15 primos lá, né, morando lá, e uns filhos deles. Eu prezo demais a continuidade, o bem-estar da comunidade judaica em Israel e da comunidade muçulmana, da comunidade cristã, porque somos todos filhos, não digo de Adão, mas filhos de Noé, né? Então, eu não vi ainda, eu não consigo ainda fazer uma análise, e estou abalado porque eu sou um cara com posições de esquerda, e estou vivendo num país e num mundo em que a esquerda está extremamente agressiva em relação ao sionismo e a Israel, mas eu não consigo pensar de outra maneira. Então, me sinto meio fora da direita, com certeza não, e esquerda também não. Onde é que eu estou? Eu estou pairando no meio do espectro, então não vou te dar uma resposta razoável, respeitosa, decente, porque eu não sei dar essa resposta. Eu estou um pouco abalado, perdido, confesso. Eu sou humano, tenho minhas ideias, tal, minhas opiniões, mas sorry, vou ficar devendo. Essa eu fico devendo. Mais uma que eu estou devendo. Já tô, a do Périx eu ainda respondo em parte. Professor Quem Sérgio, agora, Muriel? professor Simão. Sérgio, se permitir, vamos Doutora ouvir ainda Pérola. uma pergunta da doutora Pérola. Olá, boa noite. Bom, eu conheço o professor Sérgio como Santo André. Nós somos egressos do Drora Kibbutz Amilhat. Somos sim, Pera. Você era a Pepa. Pepa, exatamente. E é um prazer enorme, eu não consigo nem expressar. E da minha ida a Santo André, fazer atividade em sábado, junto com Ivo Kilinski, Dan Gedank. E eu, talvez o Santo André não saiba, eu me mantive na Tnuá e estou até hoje lá, como presidente da Moshe Sharet, e trabalhando muito para manter essa chama viva. Fantástico. Mas mudou. Então, já que estamos falando de sionismo, na nossa época, se falar isso, o medo dos pais era que as crianças fossem fazer aliar. Ah, meu filho vai embora para Israel. E eu sofri nessas 2 décadas e meia, de Tnuá, de ver como como o sionismo foi mudando. Hoje em dia, dentro das Tnuot, as coisas são completamente... E o Dror, depois da fusão com o Yehuda Bonim, toda essa história, hoje fala em judaísmo humanista. E o Dror vem sofrendo desde 7 de outubro. Eu ainda falo Dror, eu não falo Abonim Dror. Vem sofrendo e sofreu um ataque muito sério, em 27 de abril, no bairro de Higienópolis. 2 madrihim com 3 hanihim menores foram atacados por uma pessoa da comunidade, Nossa. chamados de esquerdinhas de merda. Nossa. Isso, como eu também faço jurídico da Tnuá, isso é um boletim de ocorrência, uma notificação, comunicação à FISESP. Como é que você enxerga isso? Vocês estão fazendo perguntas muito difíceis. Eu vim aqui como um professor para falar de história, e vocês estão perguntando. Não, então, como é que você enxerga essa mudança, essas alterações que o sionismo veio sofrendo? Não é o sionismo, veja bem, pessoal. Essa semana, na França,
teve uma eleição que começou a dar uma virada e a França está indo para a direita. Na Argentina tem um lunático que acha que vai resolver a questão da economia, deixando todo mundo Na sem. miséria. Nós temos o Truman. Eu tive agora nos Estados Unidos, alguns dias atrás, minha filha defendeu um doutorado numa universidade americana e eu estou muito feliz. Isso me segura, tá? Me segura diante dessas questões que você, Gabriel, Péricles colocaram corretamente, tá? Me ajuda a me segurar. Porque agora, minha filha está numa universidade americana, eu ouvi muita crítica dela. É uma mulher independente, inteligente, com opinião. Eu ouvi cobras e lagartos da minha filha, tá? E algumas coisas eu não tinha o que responder para ela também. A crise existencial que passam os judeus que não são de direita, tá? Não precisa ser nem de esquerda, os judeus democratas de centro, nós estamos muito abalados, porque, como eu falei, eu não voto em Israel, eu não posso querer nada de mudança política em Israel, mas eu me identifico com um Israel democrático, um Israel humanista, tá? Eu tenho artigos que eu escrevo que a essência do judaísmo são os profetas, e os profetas são basicamente pela fim da idolatria e pela justiça social. E o que está se fazendo hoje em dia é idolatria de figuras, de grandes líderes, tá? Às vezes da esquerda, às vezes da direita, tá? Porque grandes líderes idolatrados existe a esquerda e a direita, e uma injustiça social latente de fome e miséria no mundo e crescimento da direita. Israel não é o único caso. O que eu tento dizer para alguns colegas meus da academia, olha o mundo, está se elegeu aqui recentemente. Então a gente podia dizer que o Brasil não tinha legitimidade por causa disso, que aquele crápula lá falou. O Brasil tem legitimidade, apesar do Bolsonaro. Bolsonaro foi eleito. Foi um processo democrático. Ele tentou tirar a democracia da derrubada dele pelas eleições, mas, efetivamente, isso não invalida. Israel é um país democrático. Israel tem instituições. E eu acho que Israel sobrevive ao Bibi Netanyahu. Tá? Tá difícil. Não está fácil, não. Não Só é. complementar uma coisa. Hã? Só complementar mais uma coisa. O Breno Altman não é uma figura sozinha. Tem uma dupla sertaneja. É Breno e Bruno. Bruno Huberman, que é talvez mais agressivo ainda que o Breno Altman, mas ele não se expõe tanto. Mas o Existe Breno Altman, quando eu postei, é um post que eu ia colocar de volta. Quando eu postei, ele trepidou e fugiu, porque E a raiz stalinista ressoa, tá? Quem é de esquerda eu não só fica chamado de. com relação ao pai dele, eu sou filha da Casa do Povo. Meus pais eram da Casa do Povo. Minha mãe era, até 2 anos atrás falecendo, minha mãe cantava no coral Tradição, que só canta Yiddish. Eu Meus pais sei, foram... eu acho a Casa do Povo maravilhosa. Eu acho que Mas aquele o Sholem problema Aleichem. era o pai do Breno Altman. Porque Sim, em Me 67, permite, quando por você favor, falou... interromper? Me permite interromper, por favor? Deixamos esse assunto aí para uma outra oportunidade. Pera Sem lá, dúvida. vamos manter contato, a gente bate papo. Depois eu te Sim, passo maravilha, meus contatos, maravilha, Perfeito. maravilha. tá? Gostaria de continuar falando contigo. O Agora professor, eu vou. se o professor Walter ainda tiver oportunidade, por obséquio. Não, professor, só complementando aí o que o Gabriel falou aí, eu não chamaria de cristianismo sionista, tá? Isso aí tem uma série de acadêmicos estudando hoje, o que está acontecendo hoje, né? Aí não tem nada a ver com o século XIX e tal, que é uma coisa chamada
filosemitismo, né? E que é diferente, não é bem uma corrente evangélica cristã que luta por Israel. Não, eles têm uma admiração assim maluca pelo povo judeu por conta da Bíblia, né? E apesar de evangélicos, né? Eles seguem muito, né? O Tanar, né? Como eles chamam o Antigo Testamento, Sim. e eles são assim, por conta disso, eles são pró-judeus até debaixo d'água. Mas é um outro fenômeno, não está muito ligado à questão de Eretz Israel e tal. Claro, embora eles também todos sejam a favor, né, do estabelecimento dos judeus em Israel e tal. Mas é uma questão que tem um fundo mais religioso, né? E veja, eu moro aqui hoje, né? Eu moro em Recife, né? E a gente tem em volta, né, como aí em São Paulo, no Espírito Santo, em todo lugar tem evangélico para chuchu, né? Então não é difícil vocês verificarem pessoas, né, das diversas denominações evangélicas e que são assim fãs de carteirinha do povo judeu, de Israel. Eles nem conhecem direito o que está acontecendo na geopolítica, mas esse filosemitismo, né, ao contrário do antissemitismo, Eu é acho que um é o termo correto, fenômeno, Walter, concordo. né, bastante visível aí. Tá? Então, não estou aqui, pelo amor de Deus, querendo derrubar o nosso colega aqui, Gabriel. Estou só tentando acrescentar, né, que Não, mas essa eu coisa que ele concordo com viu. você. Era a resposta que eu tentei dar para ele. Eu acredito que há um gesto de filosemitismo. Isso é perfeito. E é atual, isso é contemporâneo, né? Esse Também. povo aí é massivo, tanto é que muita gente saía aí em certas passeatas aí, até criticados por alguns judeus, né? Com bandeiras de Israel e tudo, nas passeatas de Bolsonaro e tal, e que não tinha nada a ver uma coisa com a outra, né? Não eram judeus necessariamente, eram os filosemitas, né, vamos dizer assim, filosemíticos, sei lá, carregando a bandeira como, né, sem fazer um paralelo, né, como esse povo de lavagem cerebral aí de certas esquerdas carregam bandeirinhas da Palestina, do Hamas, e que é um povo que pelo que a gente está sabendo, existe um financiamento internacional violento nas universidades, não só americanas, mas europeias e brasileiras, para fomentar, fazer a cabeça desse povo contra Israel e tal, né? E aí é uma coisa que o medo é que vai acabar o confronto esquerda e direita, e, na verdade, o Islã é que vai chegar como grande inimigo com o fundamentalismo, com a Sharia, querendo tomar o mundo. Eles estão um pouco se lixando quem é de direita, quem é de esquerda. Eles querem acabar com quem é infiel, digamos assim. Seja judeu, cristão, ateu, da Umbanda, enfim, né? Mas aí parece para muita gente uma teoria da conspiração, né? Mas deixa para lá. Muito Hoje a bem. gente conversa. Maravilha, professor Walter, muito obrigado pela participação. Quero também agradecer a todos. Vamos deixar o professor Sérgio descansar um pouco e todos nós agradecemos muito a palestra, muito enriquecedora, e temos a certeza de que estaremos, se Deus quiser, todos juntos para a continuidade da exposição do professor Sérgio na próxima semana. Muito obrigado a todos, muito boa noite. Espero tê-los, então, Posso na dizer próxima minhas semana. palavras de despedidas também, Simão? Por favor, por favor. Eu agradeço a paciência de vocês, porque eu falo que nem uma metralhadora. Eu tentei ser claro, objetivo. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu vou mandar aquele
livro sobre o Herzl, que é um quadrinho bem básico pelo Simão e pela Muriel. E obrigado a todos, e obrigado ao pessoal do meu curso que veio prestigiar, tá? A minha galera aqui, que está aí, Josiane, Cizenando, eu não estou vendo aqui agora o Davidson, mas deve estar em algum canto aí, e a Dália. A Dália viu, pessoal? A Dália é uma das grandes ativistas da SICAP, tá? É uma pessoa que faz e acontece. E a minha esposa Yara, que junto com a Dália fazem um projeto maravilhoso de ação social, né? Que se chama Tzedakap, Tzedakah da SICAP. Porque judaísmo também para ter participação no mundo. Um abraço e um beijo a todos. Muito Boa obrigado. noite a todos. Muito obrigado. Hag Sameach. Moré. Muito bem. Tenhamos todos, se Deus quiser, então, como agora foi mencionado, uma festividade de Shavuot, com muita alegria, muita festa, e recebamos a Torá, que, afinal de contas, é o nosso primeiro alimento e fundamental. Amém, Já amém. dizia Hadam. Hag Sameach. Abraço. Boa noite, professor Sérgio. Muito obrigado, Walter, pelas considerações. Obrigado. Boa noite a Obrigado, todos. boa noite a todos. Obrigado, Boa noite, Muriel, Carlos. Simão, boa Obrigada. noite. Até semana que vem. Se Deus É. quiser, sim. Tchau, Gabriel. Tchau, Moré. Tchau, Morá. Tchau, Laila tchau. Tó. Tchau, Boa noite. Walter. Vai lá, Prazer Tó. em vê-lo. Boa noite a todos. Mora Simão, Mora Muriel, boa noite. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Vou fechar a sala agora.